palestra de hoje vai ser sobre taxonomia integrativa em grande escala, que significa, né, a gente tentar usar a taxonomia integrativa também utilizando uma grande quantidade de dados, que isso é um desafio muito grande para nós taxônomos. Eu trouxe um conceito, né, de taxonomia integrativa, só para quem não está relembrando, né, que, na verdade, é algo bem simples, né, seria a taxonomia integrativa seria o uso integrado de fontes de dados complementares para a gente tratar de várias questões taxonômicas, e aí isso pode englobar várias coisas. E esse gráfico aqui do lado, eu acho ele bem interessante, porque ele mostra algumas fontes de dados, né, que a gente pode combinar na taxonomia integrativa, e a morfologia, né, historicamente, a fonte de dado mais utilizada para tratar da taxonomia de vários grupos, né, principalmente de animais, mas a gente usa uma grande quantidade, pode usar, né, uma grande quantidade de fontes de dados, e para esse trabalho eu vou falar sobre a associação entre morfologia e dados e a genética também. Então, associação entre essas duas fontes de dados para escalonar o trabalho taxonômico. Bom, a taxonomia integrativa é muito interessante no reconhecimento de espécies, principalmente para grupos que são hiperdiversos, e também para tratar de táxons onde a taxonomia tradicional é bem falha. E, além disso, a taxonomia integrativa, se você alia ela com avanços na tecnologia de geração de dados genéticos, por exemplo, ela permite acelerar esse processo de reconhecimento de espécies que, muitas vezes, é super demorado. Tá? Então, isso é algo muito interessante. E por que eu me interessei, né, por esse tema? Porque eu comecei, faz alguns anos que eu comecei a trabalhar com taxonomia integrativa em grande escala, e isso me interessa muito porque eu venho trabalhando há mais de 10 anos com um grupo hiperdiverso de moscas, né, a família Chloropide, mais conhecido como as moscas da grama ou mosquito ramela, tudo da mesma família. E eles são hiperdiversos, como eu já falei, e muito negligenciados. Então, para a gente reconhecer a espécie desse grupo, toma muito tempo. E mesmo assim, esses cloropídeos, eles estão em vários lugares, eles são um componente muito importante de diversos biomas terrestres, com uma grande abundância em áreas abertas. Só que a gente tem muita dificuldade de associar esses dados com conservação de áreas, porque não tem quase nada na literatura. Então, um objetivo que eu tinha de vir para a Alemanha seria tentar agregar uma nova base de dados e promover um avanço aí maior no conhecimento desse grupo, que é tão importante, mas tão negligenciado no mundo todo. E eu trouxe aqui, né, como um exemplo, essa malese que a gente colocou faz uns 2 anos no campus da USP de Ribeirão Preto, e o potinho dessa malese, né, que é uma forma bem eficiente de coletar cloropídeos, e um potinho de 1 semana de coleta. E esses bichos, eles são super abundantes nesse tipo de armadilha, só que eles são minúsculos, eles têm cerca de 2 milímetros de comprimento, às vezes mais, às vezes menos, né? Eu coloquei uma fotinho aí para vocês terem uma noção do tamanho real dessas mosquinhas. Então, processar esse tipo de amostra é algo muito moroso, demora demais e exige bastante expertise e um refinamento aí para você saber olhar grupos de insetos bem pequenininhos. Então, algo muito que me interessou muito, né, em aplicar foi otimizar esse processo, o processamento dessas amostras, para agilizar o processo de reconhecimento de espécies, né, utilizando a taxonomia reversa, que eu vou falar um pouco mais para frente. Bom, essa publicação acabou de sair do forno, né, foi um estudo que eu liderei, começou em 2022 e foi finalmente publicado agora, em abril de 2024,
que trata de um novo protocolo que se chama, eu estou traduzindo aqui para o português, né, Taxonomia Integrativa em Grande Escala, onde a sigla é LIT, né, que é Large Scale Integrative Taxonomy. E eu apliquei esse protocolo junto com outros protocolos também para otimizar o processamento de dados na fauna da Suécia, de moscas da Suécia. Como eu disse, esse grupo é hiperdiverso e ele é super diverso, essas mosquinhas são diversas em qualquer parte do mundo, até na Suécia. Bom, nesse trabalho, a gente implementou o processamento otimizado através de ONT barcoding. Então, a gente gerou barcodes das amostras antes da triagem, né? Isso que configura como taxonomia reversa. Então, você vai gerar dado, porque se você está processando as amostras, você não necessariamente precisa saber identificar essas amostras. Então, até um robô consegue fazer esse processamento, né, de dados dessa forma. A extração foi feita com o hotshot e é bem interessante porque ele extrai só uma parte do material genético. Então, se você quiser fazer uma extração mais profunda, você consegue fazer posteriormente, e também é uma metodologia de extração, né, é um produto mais barato do que os kits de extração que tem por aí. E a gente também utilizou mini barcodes, que são fragmentos pequenos de barcode, com 313 pares de bases, para lidar com amostras antigas. Então, eu processei amostras que foram coletadas há cerca de 20 anos antes desse estudo, porque eu tinha também interesse em saber se eu conseguiria fazer esse processamento de dados com amostras que, no primeiro momento, não foram coletadas para isso, né? Então, elas não estavam acondicionadas em freezers, elas estavam em álcool, 80%, mas por 20 anos a gente não sabe como eram as condições, então foi algo bem interessante. A gente teve um resultado muito positivo. Cerca de 50% dos espécimes que a gente processou, que foram cerca de 1.400 espécimes, a gente obteve, né, as sequências de barcode, e esses espécimes eram de 15 localidades na Suécia, e foram coletados através de armadilhas de Malese por 4 meses. Então, com todo esse processamento de dados, a gente pôde reconhecer novas espécies. Então, foram descritas 2 novas espécies para a Suécia. A gente também conseguiu tratar de complexos de espécie, 3 complexos, na verdade, e um deles ainda não tinha sido documentado na literatura. Foram geradas bibliotecas de referência de barcode para clorópide, que eram inexistentes até esse momento. Tinham bibliotecas, mas elas não tinham sido testadas, ou nenhum expert tinha validado os dados. Então a gente produziu uma quantidade aí de dados bem interessante pela primeira vez. A gente pôde também fazer uma avaliação dos dados morfológicos utilizados para identificar as espécies da Suécia, adereçar padrões de distribuição e várias outras coisas. Então foi bem interessante, assim, esses dados geraram muitos resultados, não só o reconhecimento de espécies, né? Então, o protocolo que eu usei, ele, na verdade, tem 3 etapas. A primeira etapa é o sequenciamento de nova geração, como eu já falei anteriormente, né? E tem vários artigos falando sobre sequenciamento de nova geração. Eu coloquei um deles, que foi o que eu utilizei, né? Através do MinION. E, através do sequenciamento, você faz um agrupamento por semelhança, né, dessas unidades taxonômicas moleculares ou clusters. E numa segunda etapa, que é, na verdade, esse protocolo do LIT, que é onde acontece a integração dos dados, né, desses dados moleculares com uma segunda fonte de dados que você pode escolher, que no meu caso, eu utilizei os dados morfológicos. E nessa etapa a gente usa preditores de incongruência para avaliar e validar esses clusters. E aqui
essa metodologia foi descrita não faz muito tempo, em 2022, na verdade ela foi publicada, então ela é bem nova, e realmente essas duas etapas, elas aceleram muito o processamento das amostras, e aí permite a gente trabalhar com uma grande quantidade de dados de uma forma bem mais rápida, bem mais otimizada. E a terceira etapa, que é a mais comum, né? Como a gente faz o reconhecimento das espécies a partir dessas morfoespécies que foram validadas através da integração dos dados, né? Que, de forma geral, é através de comparação com os dados já publicados. Bom, eu vou falar da primeira etapa de forma bem rápida, e vou focar mais na segunda etapa, porque é algo mais novo. Então, vamos lá. A primeira etapa é interessante porque foi utilizado um processamento rápido e de baixo custo, através da extração de DNA com hotshot, como eu já falei, foram reutilizados os materiais, tanto microplacas como as pipetas, então os plásticos foram reutilizados, isso também reduz bastante o custo do processamento das amostras. O sequenciamento foi feito com a tecnologia nanopore também, que cada vez mais está reduzindo os custos para obter sequências, né? Dependendo do tipo de sequenciamento que você utiliza, cada sequência custa de 50 a 10 centavos de dólares, o que é muito mais acessível do que era alguns anos atrás, então isso permite a gente escalonar e também agregar, né, aplicar isso com muito menos custo. E também foi feita a geração, né, desses motos, que são Molecular Taxonomic Units, que eu também chamo de clusters, através do algoritmo de Objective Clustering. Tem outros algoritmos, eles são bem semelhantes em como eles juntam essas sequências por similaridade, e, na verdade, esses clusters, eles funcionam como uma hipótese de espécie ainda não validada. Tá? Eu coloquei aqui algumas publicações falando dessa primeira etapa, tem bastante coisa na literatura, e vocês podem checar mais para frente. Bom, a etapa 2, que é a mais interessante, sobre a integração dos dados. Então, como é que a gente otimiza a validação desses clusters, dessas unidades, dessas hipóteses não testadas de espécies, né? Então, uma coisa que foi utilizado é a utilização de indicadores de potencial de incongruência, foram feitas redes de haplótipos, que guiam a escolha dos espécimes para a validação morfológica. Então, a gente não vai olhar, com essa metodologia, a gente não precisa olhar todos os espécimes que a gente tem em mãos. A gente vai escolher com base em alguns critérios e que eu vou falar mais para frente. Tá? Bom, como que funcionam esses indicadores de potencial de incongruência? Então, foi feito um estudo liderado pela Emily Hartop, que utilizou 2 indicadores e percebeu que se você utilizar esses 2 indicadores em conjunto, você consegue indicar clusters que potencialmente são incongruentes. Isso quer dizer o quê? Que pode ter mais de uma espécie dentro daquele agrupamento que eu fiz. Então, a escolha dos espécimes para validar aquele cluster tem que ser um pouco mais cuidadosa. Então, você consegue fazer isso de uma forma um pouco mais otimizada e não pegando espécimes randômicos, né? Então, um desses indicadores é o Maximum Pairwise Distance, que, na verdade, vai medir a distância entre os haplótipos daquele cluster. Então, quando esse indicador tem mais de um valor maior do que 1,5, isso é um ponto que pode indicar um potencial de incongruência, e o outro indicador é o Cluster Stability, que também, eles dois em conjuntos, eles estão sendo muito eficientes, e foram muito eficientes, né, para esse estudo, para indicar clusters com mais de uma espécie.
Então, aqui embaixo do Cluster Stability, eu coloquei da minha base de dados dois clusters, um que você vê que é bem estável, então a base do cluster teria 5% de diversidade, então ele é estável até mais de 1%. Já no segundo, no cluster da direita, dá para perceber que ele é todo reticulado e que, dependendo da porcentagem que eu utilizo para fazer esse cluster, eu vou ter um conjunto de amostras diferente. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque isso pode potencialmente indicar que tem mais espécies ali, porque a gente não sabe, né, cada grupo, qual é a diversidade genética das espécies, isso varia bastante. Especialmente para grupos que a gente não tem informação quase nenhuma. E a rede de haplótipos foi feita com o software PopArt, que é bem simples de se fazer. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um cluster, eu utilizei 5% de similaridade para juntar essas sequências no primeiro momento e ver como essa porcentagem iria ser eficiente, né, para identificar os cloropídeos, e dá para perceber que, assim, esse cluster está totalmente problemático, né, a gente tem o MaxPD bem alto, a cluster stability também bem baixo, então, assim, ele definitivamente precisou de uma análise de muito mais espécimes para conseguir entender o que estava acontecendo ali. Bom, já falei um pouco, né, no slide anterior sobre essa questão da validação morfológica. Então, eu utilizei a distância genética, a presença dos haplótipos mais abundantes e também a presença de machos, porque a genitália masculina é super interessante, é super importante para a gente delimitar a espécie em clorópide. E aí coloquei uma segunda figura, né, desse cluster, que um cluster, na verdade, desse complexo de espécies, a Occinella friti, foram reconhecidas 13 morfoespécies dentro de um cluster, então pode ser bem problemático. E aqui, um dado bem interessante, que para duas morfoespécies, elas apresentaram o mesmo haplótipo, então, de fato, o DNA barcode também não seria super eficiente para delimitar espécies nesse caso. E, de forma geral, 40 clusters foram gerados, né, com essa base de dados, e dos 40, 18 foram sinalizados como potencialmente incongruentes, e desses 18, 8 clusters se mostraram como contendo mais de uma espécie. Então, no final das contas, eu acabei olhando mais espécimes para ter certeza que esses algoritmos estavam funcionando e, de fato, esses indicadores conseguiram indicar todos os clusters que tinham mais de uma espécie foram indicados por esses indicadores de incongruência potencial, que foi bem interessante de avaliar. Bom, uma outra, aqui tem uma rede de haplótipos com 15 clusters, só para vocês visualizarem um pouco melhor o que foi feito, onde o asterisco indica os espécimes que foram examinados. Então, a rede de haplótipos ela é legal para você entender, para você visualizar melhor a configuração, né, desses clusters, e dá para perceber que, assim, nem todos os clusters que foram agrupados, que foram indicados como potencialmente incongruentes, eles se mostraram incongruentes. Então, essas flechinhas verdes indicam que tem 2 clusters aí que foram reconhecidos como uma única espécie, mas que tem uma diversidade genética maior. Já os clusters indicados em vermelho apresentaram mais de uma espécie, que dá para perceber, né? Fiz um corte aí na parte acinzentada para mostrar aí a delimitação das morfoespécies.
E para finalizar, né, a etapa 3, que trata do reconhecimento de espécies, a partir da validação desses clusters. Então, o reconhecimento das espécies pode ser feito através de chaves de identificação, comparação com material tipo e descrições originais, e também a gente pode usar a ferramenta BLAST, né, com bases de dados que estão, por exemplo, no NCBI ou no BOLD, mas isso é algo que eu gostaria de salientar, que pode ser problemático, especialmente para grupos que são muito pouco estudados. Por exemplo, os cloropídeos. Então, eu usei todas essas ferramentas porque eu realmente gostaria de testar e ver a confiabilidade dos dados que tinham nessas plataformas, né? E realmente eu vi várias problemáticas aí e que ainda precisa uma investigação para saber o poder dos barcodes para a identificação de espécie, né? Até onde esses barcodes têm, eles conseguem ser efetivos, e também problemas com identificação. Então, das 63 espécies que tinha na base de dados, somente 5 foram corretamente associadas com bases de dados de acesso aberto. E aí eu usei 97% de similaridade, comparei, e então é uma quantidade muito baixa. Mesmo para dados, por exemplo, a fauna europeia de coropídeos é bem conhecida com relação às outras partes do mundo, e mesmo assim dá para perceber que os dados são muito pouco confiáveis, ou existem muito poucos dados para a gente utilizar ferramentas moleculares sem o suporte de uma outra fonte de dados. Por isso que é tão interessante a gente utilizar a taxonomia integrativa, especialmente para grupos de insetos, por exemplo, que tem uma diversidade gigantesca e que a gente não conhece. E foi possível endereçar problemáticas bem interessantes de complexos de espécies de uma forma um pouco mais estruturada. Então, eu trouxe esse complexo, Elaquiptera cornuta, como um exemplo, para falar um pouco sobre características morfológicas que estavam sendo usadas para identificar Elaquiptera cornuta, mas que, na verdade, existem 3 morfoespécies aí que compartilham essa característica, né, que são 3 linhas de proenosidade no escudo, e então essa característica, na verdade, não é confiável para identificar a espécie, a gente precisa de outras coisas. E a partir desse estudo, né, da integração dos dados, foi possível perceber que tanto a genitália masculina, então dá para ver em rosa, são essas as 3 morfoespécies, né, assinaladas como Elaquiptera cornuta. A genitália foi super interessante, foi importante para identificar, para separar essas morfoespécies, e também uma característica sexual secundária que é muito pouco utilizada em clorópide, que é o órgão femoral dos machos, que dá para ver aí, né, nessas cerdinhas, que também foi bem consistente para separar esses grupos aí. Bom, para finalizar, eu acho, assim, foi bem interessante poder avaliar o LIT como um avanço na integração dos dados genéticos e morfológicos, no meu caso, e que de fato acelera o processo de reconhecimento de espécies. Ele é adequado para estudos com dados em grande escala, então para tratar de milhares de espécimes, e é uma alternativa também para lidar com táxons hiperdiversos. Esse protocolo já foi testado nas famílias de mosca Foridae, Mycetophilidae e agora Chloropide, e também pode ser interessante para tratar de complexos de espécie. As 3 etapas dessa metodologia que a gente utilizou, elas podem ser aplicadas de forma independente, então elas têm uma modularidade bem interessante e também ajustadas de acordo com o grupo de estudo, e também é possível incorporar outros marcadores genéticos nessa metodologia, o que também torna isso bem interessante para tratar de outros grupos.
Bom, gostaria de agradecer novamente o Matheus pelo convite, agradecer o centro que proporcionou esse estudo no Museu de História Natural, o financiamento dessa pesquisa, que foi feito pela CAPES e pela Fundação Alexander von Humboldt, e caso vocês tenham interesse em entrar em contato, fazer perguntas mais para frente, meu e-mail está aí. Obrigada, gente.